Fala aí, meus iaiás, meus ioiôs e minhas iaiás, minhas ioiôs também. Tudo bem, gente? Muito bom dia, boa terça-feira para vocês. Eu vou fazer um vídeo que eu espero que não fique muito confuso para falar da prévia de Manchester City Real Madrid, Real Madrid Manchester City e de Milan Inter. Lembrando para vocês que a TNT já a partir das 2h30 começa a ter pré-jogo, começa a ter matérias especiais até as 4 horas que a bola rola para os dois jogos. Então faça favor de acompanhar com a gente. Na quarta-feira os jogos são exclusivos. Espero que não fique muito confuso, tá? Eu vou mostrar aqui posicionamento médio, vou mostrar aqui campinho magnético, essas coisas e tal, porque eu quero explicar um pouco mais as coisas que eu acho que vão acontecer nesses jogos, para onde que eu acho que a coisa vai. O Real Madrid Manchester City dessa terça-feira, eu não vou enrolar muito não, tá? Acho que a principal coisa do jogo, a principal chave do jogo é para Haaland e para Vinícius Júnior. Como que o Real Madrid vai fazer para parar o Haaland, como que o Manchester City vai fazer para parar o Vinícius Júnior. E são dois times que muitas vezes são mais perigosos sem a bola. Porque quando você está sem a bola, seu adversário está te atacando, está avançando, isso quer dizer que ele está te deixando campo para correr na sua defesa. Então são dois times, o Manchester City eu acho que com a bola tem uma relação melhor do que a do Real Madrid, ou tem uma relação mais necessária que a do Real Madrid, o Real Madrid não liga tanto, mas os dois times sem a bola são muito perigosos. Vou começar mostrando como que eu acho que o Manchester City vai atacar e depois como que isso vai interferir no Real Madrid, porque eu acho que no final das contas o Manchester City vai tomar um pouco a iniciativa do jogo. Se liguem só, espero que não fique confuso para vocês. Cá temos o azulzinho escuro Manchester City, o branco, lógico, que é o Real Madrid. Isso daqui é algo já arcaico, tá? Pensar que o Manchester City joga num 4-3-3. Seria, né? Pela direita deve ser o Walker, porque tá fora o Ake. Stones, Rubem Dias, Akanji deslocado para a esquerda, Rodrigo, Gundogan pela direita, o Kevin De Bruyne, Grealish, Bernardo e Haaland. Né? Seria isso aqui um 4-3-3 do Manchester City. Acontece que o Manchester City ele quer empurrar os seus adversários para sua defesa ou quer atrair os seus adversários para cá para ir buscar a velocidade do Haaland. Né? Então, na hora de sair jogando, volta todo mundo para cá, faz com que o adversário venha prática, os laterais normalmente são mais altos, faz com que o adversário praticamente marque individualmente, um meia vai num dos zagueiros e tal aqui, um atacante aqui. Então quando o Manchester City está saindo jogando, ele quer que seu adversário venha para cá, normalmente o Bernardo ainda vem aqui um pouco por dentro, para que uma vez atraído, tenha tudo isso aqui para correr, para o Haaland correr. Então, por exemplo, no jogo contra o Arsenal, o que fazia era o Haaland se deslocava um pouco, vinha com a marcação do holding, ele dominava essa bola e o De Bruyne entrava no espaço daqui para correr e assim saíram 2 gols do Manchester City. Mas o normal é que os adversários marquem o Manchester City muito atrás. Então que em muitos momentos do jogo o Real Madrid esteja na sua defesa, isso também é uma tática do Real Madrid para atrair o seu rival, acho que o Rodrigo volta um pouco mais, Benzema aqui, Vinícius aqui, e aí abre, as defesas ficam mais fechadinhas, né? Abre Grealish, abre Bernardo, Haaland no meio dos caras, De Bruyne, Gundogan, Rodrigo. Em teoria, os 4 da defesa. Acontece que em muitos jogos que o Manchester City ataca muito, você não precisa ter 4 aqui na defesa, né? E os laterais do Manchester City também não atacam tanto para não ficar tão expostos. Então, qual foi a solução que o Guardiola achou? Avança um zagueiro, os laterais são zagueiros, praticamente, né? O Walker, ou quando era Akanji e Ake. Ficam esses caras aqui. 3 tomando conta. E aqui você faz praticamente um quadrado no meio campo, com 2 volantes, Rodrigo e Stones em muitos jogos. E com o De Bruyne e o Gundogan lá na frente, para confundir marcação de zagueiro e sobrar espaço para o Haaland entre eles, para ver se uma tabela, uma jogada curta, ou simplesmente muita gente ocupando muito espaço, gere confusão entre os zagueiros. Acontece que eu acho muito provável que eles deixem Vinícius e Walker aqui, nesse mano a mano, nas bolas que o Real Madrid vai recuperar no meio. Acho muito pouco provável que o Manchester City faça isso. Contra o Arsenal não fez isso, então qual que é o mais normal? Que volte para cá. Porque se o Vinícius pega aqui esse corredor contra o Walker e passa pelo Walker, você tem uma cobertura muito mais perto do que se você tivesse o cara que cuida do Benzema tendo que sair, para vir outro para cá, para o Rodrigo estar avançando para cá, para esse meia volante às vezes estar mais avançado e não conseguir acompanhar o Rodrigo. Então acho pouquíssimo provável que o Guardiola utilize um zagueiro volante nesse jogo. Ele vai fechar mais uma linha de 4 como foi contra o Arsenal. Então, o Rodrigo ficando aqui, o que ele precisa? Que o Gundogan volte para ajudar ele,
para fazer uma saída aqui com mais 2 jogadores, que o Bernardo vem um pouco mais por dentro, para ajudar por dentro aqui, junta mais gente no meio campo, e que aí Haaland, Grealish, De Bruyne, Grealish, mais por aqui. E nessa daqui o Walker pode até avançar um pouco mais, porque se tiver que vir o Stones ou o Rúben Dias para bater com o Vinícius enquanto o Walker está avançando um pouco mais, não vai subir tanto. O Rodrigo pode voltar, o Rodrigo na verdade é esse, né? Mas o Rodrigo volta aqui para esse zagueiro cobre para cá, o outro cobre para cá, e o Gundogan joga aqui de Rodrigo, para você refazer uma linha de 4. Eu acho que o mais normal é que o Manchester City faça isso, para cuidar do Vinícius, não deixar que o Vinícius corra muito, e para empurrar o Real Madrid para a sua defesa. Eu acho que o melhor plano para parar o Manchester City é ficar atrás, esperar, tentar roubar e tentar correr. Porque quando você está com a defesa aqui, você dá menos espaço para o Haaland entre seus zagueiros e seu goleiro. Ele tem menos espaço para correr, você tem mais possibilidades de tirar o que ele tem de melhor e de roubar a bola para o Vinícius correr. Para mim, é a melhor tática para o Real Madrid. Acontece que o Real Madrid jogando em casa, será que ele vai querer usar talvez a sua arma, a sua torcida para ficar na defesa, para esperar o Manchester City? Ou será que ele vai querer atacar? Se o Real Madrid estiver atacando, o Manchester City se defendeu com 4 na defesa. Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Bernardo por aqui, Grealish volta bastante, e o Haaland e o De Bruyne um pouco mais soltos, né? Mas praticamente um 4-4-2 se defendendo. Ataca com Vinícius, com Benzema, com o Rodrigo, às vezes um pouquinho mais por dentro, para o Valverde correr um pouco mais. O cross quase pela esquerda. Aqui o Real Madrid. Por aqui. Se ataca por aqui, a questão é o que o Walker vai conseguir fazer com o Vinícius. Se o Walker vai conseguir marcar o Vinícius de primeiro bote bem, se essa segunda marcação vai estar perto, se aqui ele vai abrir espaço para o Benzema jogar, quando o Benzema sai da área, ele atrai esse zagueiro e gera esse espaço aqui para o Vinícius. Então quando o Vinícius passa, esse zagueiro está fora da área e o Benzema entra. Então o perigo do Manchester City é quando estiver se defendendo, se Bernardo e Walker vão conseguir tomar conta do Vinícius. E as ajudas que ele vai ter, do Benzema, do Kroos, do Camavinga, eu acho que vai jogar com Kroos, Modric e Valverde no meio campo, com Camavinga por aqui. O desenho é mais ou menos esse, do que eu acho para o Real Madrid e Manchester City. O Manchester City sem fazer um zagueiro volante, com o Walker cuidando muito do Vinícius, com o Gundogan mais perto do Rodrigo, mais ou menos no que foi o jogo contra o Arsenal. O jogo contra o Arsenal, para mim, tem muito a ver, por características do Arsenal e do Real Madrid, com o que a gente pode ver hoje. Porque tem Saka e Gabriel Martinelli bem abertos, muito rápidos. O Manchester City tentou se precaver com isso, jogando com 4 jogadores bem na defesa e liberando o Bernardo um pouco mais por dentro para fazer a tal da superioridade numérica, né? Então, eu imagino que vai ser por aí. Eu só não sei se o Real Madrid vai buscar o Manchester City tão alto como o Arsenal foi buscar o Manchester City, ou se o Real Madrid vai ficar um pouco mais na defesa. A minha dúvida é simplesmente essa, como que em casa o Real Madrid vai se comportar. Se vai sair mais ou se vai esperar mais o Manchester City. É a grande dúvida que eu tenho de postura de muitos momentos do jogo do Real Madrid. Eu acho que isso vai interferir capacidade do Haaland de correr e capacidade dele definir. A dica que eu dou para vocês na KTO é que os dois times vão marcar. Não é muito criativa, eu sei. A odd para a vitória do Real Madrid está muito alto, está em mais do que 3. Mas eu acho que pelo que os times vêm jogando nesse momento, eu acho que o Manchester City é mais favorito do que o Real Madrid. Pô, então por que você não dá uma dica do Manchester City? Porque eu acho que é muito equilibrado, cara. Muito equilibrado, eu acho que é pouco... que é muito arriscado mesmo pensar e apostar que algum time possa vencer o jogo. Aqui eu vou mais numa bola de segurança pelas características dos times. Se a gente for ver nos últimos jogos, a maioria eles marcaram e sofreram gols. Então eu vou de bola de segurança que os dois times marcam. Se vai ser 2-1 para algum lado, 2-1 para o outro, 1-1, eu acho mais difícil de prever e de colocar dinheiro nisso. Então, que os dois times marcam é a minha para esse jogo. Espero que tenha ficado bem explicado aqui sobre como os times vão jogar. Eu vou agora então mudar, vou tirar o Real Madrid. Ih, caiu, ó. Caiu metade do meu Milan. A outra metade está aqui. Pronto, recuperados os jogadores do Milan. Aliás, é a grande dúvida se o Rafael Leão vai se recuperar, né, para o jogo. Eu acho pouco provável, mas assim, as últimas mensagens são mais otimistas de que ele vai se recuperar. Enquanto eu tiro o Real Madrid de campo e posiciono o Milan aqui para vocês verem. O Milan tem uma coisa que é horrível para eu que faço isso daqui, que tem número. Então eu fico muito chateado com os números e eu não lembro o número dos caras. Aliás, uma curiosidade para vocês, eu vejo jogos em alemão.
porque eu tenho um serviço de streaming da Alemanha, é legal, pode fazer, só que a narração é em alemão. Então tem muitas vezes que eu pronuncio mal o nome de jogadores e que eu não lembro, às vezes, um jogador e tal, porque eu tô vendo em alemão, tô absorvendo pouco. Me atrapalha um pouquinho isso. Ó, montei aqui mais ou menos Milan e Inter para vocês verem. Tá muito mal e porcamente por enquanto. Eu acho que durante a explicação aqui talvez melhore um pouquinho do que eu espero para esses dois. Vamos ver. Inter de 3-5-2, né? Deve jogar com o Darmian, Acerbi e Bastoni. O De Vrij e o Skriniar estão fora ainda. Dumfries aberto por um lado, o Di Marco tá fazendo uma grandíssima temporada pelo outro, Brozovic, Barella, Çalhanoğlu, Lautaro e Dzeko. E o Milan Calabria, o dinamarquês Kjaer, Tomori, Theo Hernandes, Krunic, Krunic e Tonali. De 10, o Benacer, Brahim Dias de um lado, Salamakers do outro, se o Rafael Leão não se recuperar, e o Giroud na frente. O que o Milan gosta de fazer, e aí eu peço para que vocês, logo depois de assistirem isso, vão ver o gol do Milan contra a Lazio e também o gol do Milan contra o Napoli 1-1 da Liga dos Campeões. O gol que o Giroud faz depois de uma jogada do Rafael Leão. O Milan traz muitos jogadores para a sua defesa, né, para a sua base de jogada, por assim dizer, então recua bastante os volantes, deixa muito perto o Benacer e o Giroud e abre muito o Brahim Dias pelo outro lado. Isso faz com que o outro time, para sair compensando isso, tenha que se abrir um pouco mais. Suba a marcação naturalmente e tal, e aqui também fica bem aberto o ponta por esse lado, segurando o lateral por aqui. É porque a Inter joga com 5, né? Isso dá um corredorzaço para o Theo Hernandes, correr. E se os caras do meio campo aqui não acompanham bem ele, o Milan consegue aproveitar muito bem esse corredor com o Theo Hernandes. Contra o Milan, contra o Napoli, o Theo ficou e o Rafael Leão veio buscar a bola e ele aproveitou esse corredor, porque como o Milan expande muito o time, esgarça o time, como a galera gosta de dizer, ele cria esses espaços para esses corredores de corrida, essas avenidas. Olha aí, eu vou tirar isso aqui para não ficar muito confuso, eu peguei posicionamento médio aqui, de 2 que eu tirei print screen do SofaScore, para vocês verem. O Milan contra o Napoli, esse jogo é 1-0 do Milan. Como tem muita gente concentrada no meio, olha como o 33, que é o Krunic, e o Tonali, o 8, bastante recuados, os zagueiros bem recuados, e olha o espaço, o corredor que tem para se correr pela esquerda. É o que o Milan quer fazer. Os jogadores do lado esquerdo correm muito bem e ele tenta aproveitar isso. Olha o 2-0 contra a Lazio, como está bem aberto o time do Milan, os jogadores estão bem longe uns dos outros no posicionamento médio, e o 19 aqui, o Theo Hernandes, tem muito espaço, os jogadores do Milan estão muito longe dele, então estão longe, para tabelar é ruim, mas por outro lado, esses caras estão atraindo a marcação, é porque aqui no print eu não consigo deixar Milan e Lazio juntos, eles estão atraindo a marcação para dar espaço para o Theo Hernandes correr. E aqui para comparar, olha o Inter-Lazio, que foi uma semana antes, como a Inter joga muito mais por dentro. Olha a diferença de como joga o Milan, bem aberto, e a Inter joga com jogadores muito mais pertinhos. Vou voltar aqui de novo só para mostrar para vocês. Aqui o Milan na defesa, a Inter com seus 3 zagueiros. Brozovic aqui, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, Barella, e os dois. A intenção da Inter normalmente é o quê? Fazer um bloco muito sólido de 3, que praticamente não se desfaz, de vez em quando o Bastoni sobe, mas que praticamente não se faz, segura o Brozovic perto, e aqui muita gente, com os atacantes segurando a bola, e muita gente chegando, se aproximando deles, fazendo pequenos blocos, indo subindo, ganhando jardas, que a Inter tenta fazer. Por isso que no que eu mostrei com o posicionamento médio, eles estão muito por dentro, não abre tantos alas, não estica tanto o campo. A intenção da Inter é muito mais ir fazendo pequenas aproximações de Barella, Çalhanoğlu com os atacantes fazendo parede, são atacantes que seguram muito bem a bola para ir fazendo parede e ir avançando. É o momento da Inter que eu acho melhor do que o do Milan. A Inter recentemente ganhou da Lazio 3-1, o Milan ganhou da Lazio 2-0. Ganhou da Juventus, ganhou da Roma fora de casa, tinha feito bons jogos contra o Benfica. O Milan teve uma sequência muito grande de Napoli, então
quando pegou um adversário que ataca, que pressiona, que passa muita gente, o estilo de jogo do Milan deu certo, mas em jogos contra a Roma, contra adversários mais fechados, mais rocosos, o Milan não foi bem. Então, sem contar que ainda vem fazendo muito mais gols, eu tenho a sensação que o momento futebolístico da Inter é melhor do que o momento do Milan, e ainda mais se não tiver o Rafael Leão. Vai depender muito disso, de abrir jogadas, de abrir campo, de ter campo aberto para correr, de ter campo aberto para Theo Hernandes, para Brahim Dias, para Salamercas do outro lado, para contra-atacarem. Só que a Inter é muito rocosa, é muito fechada. Não acho que vai ser um jogo de amplo domínio, que um time vai ficar muito na defesa, outro vai ficar muito no ataque. Eu acho que eles vão se alternar. Eu acho que os dois jogos vão ser muito disputados entre esses dois times. Tentei fazer aqui uma leitura mais ou menos do que vai ser, mas no final das contas, muitos cruzamentos, muitas jogadas muito divididas, muita jogada de segunda bola, de pegar rebote, de tentar ter volume de jogo a partir disso. Vamos ver quem é que se dá bem. Aqui a dica que eu vou dar também é mais ou menos com um valor parecido do que o Real Madrid e Manchester City, que eu tinha dado de 1,60, né, que os dois times marcavam, menos de 2,5 gols. Apesar de o campeonato italiano saírem muitos gols, da gente ter histórico desses dois times de gols dessa temporada, teve um 3-2 Milan na Inter, isso foi em setembro, eu acho, e a gente teve agora em janeiro na Supercopa um 3-0 da Inter sobre o Milan. Não acho que vai ser um jogo de muitos gols, acho que eles vão se guardar para o jogo de volta, acho que dificilmente alguém vai abrir demais o jogo, acho que vai ser um jogo um pouco mais truncado na ida, para talvez na volta com algum time com vantagem, que o outro se abra mais e que o jogo ganhe uma outra dinâmica. Mas eu acho que é um jogo de poucos gols. Me surpreende se sair mais do que 2 gols nesse jogo, que vai acontecer nessa quarta-feira, 4 da tarde, entre Milan e Inter. Tá falado, meu povo? Espero que eu tenha explicado aqui para vocês sobre esses dois jogos, que vocês tenham entendido. Na minha cabeça, às vezes, fica mais claro e tentando mostrar aqui no campinho talvez fique, porque eu fico movimentando muito as mãos. Aqui na descrição tem o link para vocês se inscreverem lá na KTO e para jogarem. Tudo bem? Espero que vocês tenham chegado até aqui. Um beijo para vocês, bons jogos e até de noite. Depois de Real Madrid e Manchester City eu volto para fazer o pós-jogo dessa partida. Valeu, gente. Um beijo.